As crianças e os adolescentes brasileiros são as principais vítimas que têm casos de violência denunciados pelo Disque 100. De todos os atendimentos, 76 mil ou 58% estavam ligados a eles. Negligência no cuidar da criança, violência psicológica, violência física e violência sexual são os principais motivos. Este mundo sombrio que atinge nossas crianças é o tema do Fórum de hoje. As manchetes nos sites de notícias confirmam. A violência contra crianças e adolescentes é a principal denúncia do Disque 100. Desde pais ou responsáveis que abandonam crianças sozinhas em casa, a estupros e assassinatos. Apesar de representar quase 2/3 dos casos do Disque 100, especialistas dizem que esse tipo de violência é pouco denunciado. E será porque nem todos os casos são denunciados? É o que você vai descobrir no programa de hoje. O Fórum recebe hoje aqui no estúdio o professor de Direito da Criança e Adolescente, Marlon Barreto, e a coordenadora geral de enfrentamento da violência da Secretaria da Criança e do Adolescente do Governo Federal, Heloísa Egas. Obrigada pela presença de vocês aqui no Fórum. Heloísa, vamos começar com você. Bom, nós falamos em alguns números, né, que são referentes ao Disque 100, né, que é o Disque Denúncia. Esses números, na prática, eles são maiores? A gente pode afirmar isso? Bom, o Disque 100 ele é um canal de denúncia, né? E aí, quem faz a denúncia, por alguma razão, ou presenciou ou ouviu, né? Então, às vezes, você está no seu apartamento, na sua casa, e escuta um grito de criança todos os dias, uma criança chorando, um adulto gritando com ela. E ele é baseado no dado de quem presencia ou escuta ou, de alguma maneira, entra em contato com uma situação de violência. Depois disso, que a denúncia é registrada, ela é tratada e ela é encaminhada para as autoridades. No caso de violência contra criança e adolescente, ela vai necessariamente para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público, né? A ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos faz esse encaminhamento e aí ela passa a ser investigada, né? Agora, sim, a gente acredita que existem muitos casos que não são denunciados, seja porque, às vezes, as pessoas não querem se envolver, né? Então, eu vejo uma criança sendo agredida, mas eu acho que aquilo não é um assunto que me diz respeito, é um assunto privado daquela família, daquela mãe, daquele pai disciplinando, entre aspas, aquela criança, ou porque muitas vezes é difícil de identificar. Por exemplo, no caso da violência sexual, o abuso sexual é muito difícil de ser identificado, né? E a exploração sexual comercial também, porque ela envolve redes criminosas, que também estão muito bem estruturadas, e aí não é uma tarefa simples você identificar isso, né? Então, na prática, esse número ele é maior, ele a gente pode maior. afirmar isso, né? Agora, professor Marlon, a legislação, ela trata como essa violência contra crianças e adolescentes? Quais são as penas previstas? A gente teve um grande avanço já desde a década de 90 com a promulgação do ECA. A mudança de paradigma, a mudança de abordagem, de sistemática com o ECA já foi muito grande. Em 2014, nós tivemos a Lei 13.010, que comumente se chamou como a lei daquele menino Bernardo, aquele caso do Rio Grande do Sul, e ela trouxe uma melhor tipificação, uma colocação mais adequada para essa questão da violência contra a criança, mas ainda faltava alguma coisa. Agora, a gente tem uma nova lei, um novo sistema, e ela indica 4 formas, basicamente, de violência contra a criança. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica e a violência institucional, que é uma figura nova. Quanto à pena, vai depender do crime efetivamente praticado contra a criança ou adolescente. Pode ser um abandono material, um abandono intelectual, pode ser uma lesão corporal, pode ser só os maus tratos, que também é grave, até eventualmente um homicídio. Vai depender de qual foi o crime praticado contra ela, as penas vão variar de acordo com cada crime. Bom, agora há pouco você falou em violência institucional. O que seria essa violência? Ela está muito mais voltada para entidades oficiais, governamentais ou não, que prestam atendimento e dão todo o sistema de apoio ao sistema da criança e adolescente. Pode ser
desde uma escola ou o serviço público de saúde até instituições particulares que acolhem ou que atendem crianças e adolescentes. A violência institucional ela está ligada à forma do atendimento. Você tem ali os profissionais que estão lidando com aquela criança, seja ela uma vítima de violência ou não, né? Seja no atendimento próprio da política. E muitas vezes a violência institucional ela vai se traduzir justamente quando a criança é vítima de violência. Então ela chega ali fragilizada, vulnerabilizada, num processo de sofrimento psíquico, físico, emocional, e às vezes os profissionais despreparados para atendê-la vão colocar em dúvida a palavra dela, que é muito comum, porque às vezes a criança não sabe como expressar, como um adulto sabe, né, o que lhe aconteceu. Ou então vão começar a fazer uma série de perguntas que não são cabíveis naquele momento, ou que não são da alçada daquele profissional. Então, por exemplo, um professor, ele não precisa entrar no detalhamento, por exemplo, de uma violência sexual que foi sofrida, porque esse detalhamento vai ser abordado na delegacia, pelas autoridades policiais que vão fazer a investigação para apurar a autoria e a materialidade do crime, e depois num processo judicial, né? Então, nesse processo, muitas vezes a criança ela acaba sendo revitimizada, porque ela vai tendo que repetir aquele fato até chegar na instância judicial, né? E isso também é caracterizado como uma forma de violência institucional. As consequências podem ser gigantes, né? O fato só de repetir e repetir. Um caso emblemático disso é o próprio caso do Bernardo. Ele procurou delegacia, ele procurou conselho tutelar e foi tratado, no caso dele não foi essa questão da revitimização, mas houve a indiferença oficial, vamos dizer assim. Ele não recebeu o atendimento que ele precisava ter recebido. Como a doutora Heloísa falou, é aquela questão de que a informação tem que ser tratada e encaminhada de forma adequada para a autoridade competente. A criança e o adolescente, eles são muitas vezes desacreditados, a gente pode dizer isso? Sim, mas eu acredito que mais pela forma como eles se expressam, né? Porque para uma criança de 6 anos relatar um abuso, você precisa ter uma técnica para conversar com aquela criança, porque a capacidade cognitiva dela, emocional, de expressar, de se comunicar, ela está ligada ao estágio de desenvolvimento em que ela se encontra, né? Então, toda a política estruturada em torno da garantia dos direitos da infância tem que levar isso em consideração. Então, é diferente você conversar com uma criança que está na primeira infância, assim, até os 6 anos, você conversar com uma criança que já está chegando na adolescência e você conversar com um adolescente. Muitas vezes o adolescente ele pode ser vítima de violência e pode não querer falar sobre isso, né? E o direito de silêncio dele, ou, por exemplo, o direito dele de querer falar sobre isso sem a companhia dos pais, dos responsáveis, né? Então, são várias questões que se colocam e que você tem que ter, de fato, uma reflexão e uma discussão aprofundada no campo das políticas públicas para que esse atendimento seja efetivo, para que essa criança ou esse adolescente tenha que falar sobre a violência sofrida estritamente para receber o atendimento que ele precisa em cada serviço. Então, entender o que é de responsabilidade de cada um dos serviços, de cada uma das políticas, para que esse atendimento ele possa ser setorizado, bem direcionado e ele seja efetivo, né? São sinais muito tênues, né, no momento em que a criança e o adolescente estão sendo ouvidos. E sinais que comprovem essa violência. Sim, mas todos os profissionais, cada um na sua área, tem condição e capacidade de avaliar e de tratar isso de maneira adequada, de uma maneira própria, como a doutora falou, para uma maneira própria para cada fase do desenvolvimento. Quando a criança é menor, às vezes parece que ela está fantasiando muito ou coisa assim, porque é próprio da maneira dela se expressar ou da gente tratá-la. Em compensação, em outros momentos, é natural, mais próximo da adolescência, por exemplo, a questão do exagero. Muitas vezes a história que eles contam parece pouco crível porque ela é relatada de uma forma que parece extremamente exagerada. E o nosso sistema? A nossa estrutura está preparada para receber esse tipo de denúncia, para tratar essa denúncia? Então, a gente avançou muito, né? O Disque 100, ele começou, na verdade, em 1997, como um serviço de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E aí, ao longo desse tempo, ele foi se expandindo, né? Tanto para abarcar denúncias de violações de direitos humanos de outros públicos vulneráveis, como para abarcar outros tipos de violências contra crianças e adolescentes. E hoje é um canal que
efetivamente dá uma certa resposta, ainda que tenha, né, a limitação da capacidade da própria rede, porque muitas vezes as denúncias, elas são ligações telefônicas que às vezes demoram 12 horas para se concluírem, dias para se concluírem, às vezes a vítima ou quem está denunciando liga várias vezes, e o objetivo do Disque 100 é procurar interromper este ciclo de denúncia. Então, faz o encaminhamento para a autoridade local para que ela possa fazer essa verificação, que não é o serviço telefônico que vai fazer, né? E, para além disso, houve uma expansão também dos canais da onde isso poderia ser reportado. Então, hoje a gente tem no site o Clique 100, a ouvidoria online de direitos humanos, e a gente tem o aplicativo Proteja Brasil, que ele é um aplicativo para smartphones que você baixa e ali você pode realizar a denúncia. Tem um formulário, né? Ele foi aperfeiçoado ano passado para justamente o próprio denunciante não precisar fazer a ligação, mas já ele mesmo descrever que tipo de violência é essa. E o aplicativo fornece também uma relação dos tipos de violência. O que seria cada violência? Então, o que é violência física, o que é violência psicológica, o que é violência sexual. Porque daí, quando eu quero lá preencher e denunciar, eu consigo me referir de uma maneira mais precisa. Então, isso melhora a capacidade também de tratamento das demandas. É mais intuitivo, né? E facilita, inclusive, depois a análise, né, dessa própria denúncia. Só que nós não podemos esquecer que nós ainda estamos no Brasil com todas as dificuldades, as nossas dimensões continentais e a dificuldade estrutural. Nós temos, a maioria das cidades não são sede de juízo de comarca, então você não tem um juiz, você não tem um promotor, você não tem em muitas cidades, ainda que você tenha uma delegacia, não tem um delegado oficiando naquela delegacia, o delegado vem de outro município, acaba oficiando parcialmente, em períodos, em momentos, e isso também dificulta o acesso e o tratamento desse tipo de problemática. É importante a gente entender que esse acesso pelo telefone, pela internet, acaba de alguma forma tentando e ajudando muito a suprir essa deficiência, seja ela estrutural ou funcional. Ok, professor. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outros aspectos desse assunto, porque agora o Fórum dá um tempinho e volta já já. O assunto de hoje é a violência contra crianças e adolescentes. Eu volto em um minuto. Estamos de volta com o Fórum. O programa de hoje aborda a violência contra crianças e adolescentes. Heloísa, no primeiro bloco a gente falou sobre revitimização. A lei da escuta, né, como ficou conhecida, é a lei que trata, que foi sancionada agora em abril. O que a gente ganha com a criação dessa lei? Qual é o avanço que se tem? Bom, essa legislação é um marco, né, importante aí no enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, muito ligada ao campo do atendimento mesmo, né? E aí, muitas vezes, como ela tem que passar por vários serviços, né, ela acaba tendo que repetir a violação que ela sofreu várias vezes. Então, a lei, ela vem numa tentativa de que as informações possam ser aproveitadas de um serviço para o outro, né? Que ela tenha um atendimento que seja humanizado, acolhedor, que respeite o sofrimento que ela está passando, que não coloque em dúvida a sua palavra, né? Que respeite a forma como ela tem de se comunicar e de expressar o que ela vivenciou, e também tentar organizar o fluxo desse atendimento lá no território. Então, a ideia é tentar organizar e fazer também com que esses serviços, o que é muito importante também, com que esses serviços eles conversem entre si, né? Então, porque muitas vezes a criança vai ao conselho tutelar, relata a violência, ou então ela vai ao serviço de saúde, relata a violência, o serviço de saúde é obrigado a notificar o conselho tutelar. E no momento em que ele notifica o conselho tutelar, é como se o trabalho dele tivesse se encerrado, mas não, ele não se encerrou. Né? Você tem uma criança que é vítima e tem uma série de profissionais que são responsáveis por fazer o atendimento dela. Então, acho que é importante dizer que essa é uma discussão que não começou com o projeto de lei, né? Esse é um projeto de lei de 2015,
né? Ele já vinha de uma discussão anterior. O próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já tinha publicado uma resolução referente à escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência. E lá na Secretaria Nacional, no Ministério, a gente também já vinha num diálogo com os representantes desses vários ministérios, né, que respondem pelas políticas de saúde, de educação, e de assistência, sobretudo, e de segurança pública, tentando construir que parâmetros são esses, que diretrizes são essas, para que essa criança não tenha que ficar repetindo, e ela, assim, no momento que ela chega dentro da rede, que esse serviço ajude a comunicação fluir para os demais, para que ela não fique solta dentro da rede. E o Estado tem um tempo para se adequar e realmente colocar em prática essa lei? Tem. Só vai ter vigência daqui a um ano. Em abril do ano que vem, então, o Estado passa a ter 60 dias para regulamentar, editar as normas complementares, montar todo esse sistema integrado, tanto entre as áreas quanto aos níveis de organização do Estado, federal, estadual e municipal, e vai ter 180 dias para que esse sistema esteja operando da melhor maneira possível. Quando a gente fala de violência em relação a crianças e adolescentes, a gente sempre chega no mesmo assunto, que é só uma palmada, é só um castigo. E aí eu queria aproveitar para entrar em um assunto ainda mais delicado, que é quando a violência parte dos pais. São inúmeros esses casos? Sim, dentro do canal de denúncias você tem, né, um alto número aí de denúncias de violência física, de maus tratos, de castigos corporais. Acho que o Dr. Marlon citou aí no começo, né, a questão da Lei Menino Bernardo, que ela vem, de fato, para tentar coibir, né, essa prática, e quando ela estabelece que as crianças e adolescentes têm o direito de serem educados sem o uso da violência física, dos maus tratos, dos castigos corporais, humilhantes, né? Então, traz aí um aspecto também de provocar mudanças culturais, né? Porque em algum momento se entendeu que para você disciplinar uma criança, você precisaria do uso de violência, né? Então você precisa dar uma palmada, dar um corretivo. E aí você tem depois uma série de pesquisas, né, que vão sendo feitas e vão mostrando evidências de que não, de que existem vários pontos negativos em você criar uma criança com uso de violência. Você, na verdade, está ensinando aquele indivíduo que a violência é uma resposta para a resolução dos problemas, para a resolução dos conflitos. E ele, provavelmente, crescendo dessa forma, vai assimilar isso e vai reproduzir, né, esse padrão, né, de uma resposta violenta. Então, quando a gente tem uma lei que diz que não, as crianças têm o direito de ser educadas sem uso de castigos corporais, então a gente está dizendo para as famílias e para a sociedade que o estabelecimento de uma relação de autoridade e de disciplina tem que passar por outras questões, pelo diálogo, pelo afeto, pela empatia, por compreender que aquela criança, muitas vezes, que está ali chorando e dando um escândalo no meio de uma loja, ela está com sono, ela está com fome, ela está cansada, né? Então, esse olhar atento é um olhar que tem parte dos adultos. A criança não tem os meios para expressar todas as suas necessidades utilizando frases construídas, né, de uma maneira clara e inequívoca. Então, nós, adultos, temos essa responsabilidade de compreender isso, de ter essa leitura em relação aos nossos filhos, em relação às crianças que nos rodeiam, né, para justamente criar essas relações que são intergeracionais, pautadas pelo afeto, pela compreensão mútua mesmo, né, pela reciprocidade, que na verdade, é isso que a gente vai ensinar para elas, que elas devem reproduzir quando elas mesmas forem adultas e elas mesmas se depararem com as suas próprias crianças, né? Agora, voltando a essa questão da denúncia, se eu, que sou uma espectadora, por exemplo, eu estou num shopping e eu vejo um caso de violência de um pai ou de uma mãe contra uma criança, legalmente, eu tenho o direito de interferir, eu tenho o direito de alertar essa mãe, esse pai? Denunciar eu posso, mas eu tenho o direito de interferir? O sistema legal de proteção à criança e adolescente é baseado numa premissa, num fundamento, em que a responsabilidade ela é integral e solidária. Não só dos órgãos governamentais, não só da sociedade, institucionalmente falando, mas cada pessoa, individualmente, tem uma responsabilidade pessoal e direta sempre que se deparar com qualquer forma de vulnerabilidade contra a criança e o adolescente.
É muito importante a gente ressaltar isso, que o exercício dessa responsabilidade tem que ser feito dentro do limite do parâmetro que a gente admite como sociedade. Quanto à questão da interferência direta e pessoal, isso vai depender do caso concreto, em que vai ter que se analisar até que ponto há essa vulnerabilidade ou essa vitimização da criança ou do adolescente naquele contexto. O problema está nesse limite da subjetividade. Às vezes, alguns pais acham que chamar a atenção sem nenhuma agressão física não causa mal ou dano nenhum à criança, e outras vezes, eventualmente, uma pequena repreensão física, puxar, trazer mais perto, coisa assim, pode não ser tão grave quanto a violência psicológica. A gente tem que avaliar e ter o cuidado do bom senso, do limite do que se pode interferir também na vida das outras pessoas. Quando o assunto é classe social, Heloísa, ainda existe diferença no número dessa violência praticada de acordo com a classe social? Bom, o DISC ele não faz o monitoramento das denúncias de acordo com a classe do social, até porque, como é um serviço de denúncia, é muito difícil você conseguir ter todos os dados sobre o suposto agressor ou sobre a vítima, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou ligar no Disque Denúncia porque eu estou escutando uma criança no apartamento ao lado de onde eu moro, gritando, chorando todos os dias, e eu escuto uma voz feminina, eu não posso necessariamente afirmar que é a mãe dessa criança, né? Eu posso afirmar que é um adulto que está ali batendo ou que, né, que tem alguma coisa ali acontecendo. Então, os dados que você tem são limitados. Na verdade, acho que tem muito mais uma reflexão sobre as relações intergeracionais mesmo, né? E aquilo que os adultos trazem como carga das suas próprias infâncias, né? E que eles reproduzem com as crianças quando eles se tornam pais e mães, né? Agora, você vai ver, às vezes, pessoas de classe, isso é mais empírico, né? Mas assim, pessoas de classes mais altas numa postura muito mais indiferente, é mais fácil deixar com o tablet, com o telefone, com o joguinho. Isso também é uma forma de você negligenciar uma necessidade da criança, muitas vezes afetiva, quer dizer, você não está junto com ela fisicamente, né, no contato e tal, você está terceirizando ali para uma tecnologia. E aí, quanto numa classe mais vulnerável, você vai ter as famílias se envolvendo muito mais ali com aquele cotidiano, na brincadeira, nos recursos que estiverem disponíveis. O contrário pode acontecer? Pode acontecer também. Muitas vezes as famílias que têm um nível maior de estudo, mais esclarecidas, vão ter muito mais facilidade, por exemplo, de assimilar que a resposta violenta não é uma resposta aceitável, né? Então, isso não tem como a gente inferir a partir da classe. O mais relevante disso é que a gente reconheça e atue quando houver qualquer uma das formas de violência. De onde ela vem ou se ela acontece num determinado lugar ou em outro, acaba sendo uma informação que, principalmente nesse primeiro momento do atendimento protetivo, do atendimento de urgência, ele fica em segundo plano, né? Ok. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Nós falamos agora sobre um assunto tão importante para a nossa sociedade, inclusive dia 4 de junho, agora é um dia muito importante, né, em relação ao combate da violência contra crianças e adolescentes. Eu queria só finalizar, Heloísa, de você falando rapidamente sobre a importância da escola. Queria finalizar com você, falando sobre a importância da escola nesse papel de combate. A escola é um lugar, né, privilegiado, assim, digamos, para você identificar os sinais de violência, porque é onde as crianças estão, né, existe uma relação muito próxima, né, dos professores com os alunos, e é um lugar também onde a criança pode ter ela pode ser protegida, né, nesse sentido. Então, é importante mesmo que a gente pense na escola como esse lugar de proteção para as crianças, né? E que os profissionais de educação também possam estar atentos, né? Tanto para identificar os sinais de violência, quanto para identificar da violência, como é que você lida com essa criança, para que ela não saia da escola, né? Para que ela continue tendo aquele convívio, que ela não se prejudique ainda mais. Ok.
Muito obrigada a vocês. Obrigada. Eu agradeço. Eu conversei com o professor de Direito da Criança e Adolescente, Marlon Barreto, e a coordenadora geral de enfrentamento da violência da Secretaria da Criança e do Adolescente do Governo Federal, Heloísa Egas. Obrigada por virem ao fórum. A gente encerra o programa de hoje convidando você a participar com a gente. Sugira um assunto pelo e-mail forum@stf.jus.br. Você também pode rever o programa a qualquer momento pela internet. O site é tvjustiça.jus.br. Um grande abraço e até a próxima.